Muito bem, então vamos lá. Hoje, no Dia da Consciência Negra, esse grande feriado nacional, eu vou falar sobre um filme de 1995, direção de Mário Van Peebles, o filme O Partido dos Panteras Negras, que traz toda a história do partido, baseado num grande best-seller autobiográfico que foi feito a respeito disso. É sobre isso que eu vou estar falando um pouco hoje. Então, logo depois da vinheta, estamos começando então. Tudo bem para vocês? Ok? Fala, pessoal. Tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas, e isso não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo combinado entre a gente para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então? No ano de 1995, na direção de Mário Van Peebles, foi feito o grande filme biográfico do Partido dos Panteras Negras. Inclusive o próprio personagem Pantera Negra, feito pela Marvel, criação de Jack Kirby e Stan Lee, veio desse período e dessa época, que com certeza eles foram influenciados e inspirados por esse movimento que teve no período, só que com o passar do tempo eles quiseram desvincular a isso devido a tanta polêmica que se gerou. Mas vamos lá, isso talvez seja assunto para um outro vídeo. O Partido dos Panteras Negras surgiu em Oklahoma devido a uma rua onde havia muitos atropelamentos e principalmente de crianças negras que não tinham onde ir, onde brincar e brincavam no meio da rua. E os carros passavam por ali em alta velocidade, sempre atropelando uma ou outra criança. Tudo começou com essa indignação de Bob Sale e Huey Newton, que começaram a discursar em qualquer lugar que eles iam, nos bares, onde eles se encontravam, eles estavam fazendo discurso a respeito da comunidade negra, de como eles eram tratados. E inclusive nessa época havia muito preconceito racial com os negros. Os negros eram maioria nos presídios, nas cadeias, não podiam frequentar determinados lugares que eram só para brancos, até nos ônibus urbanos eles não poderiam sentar, e se estivessem sentados eles tinham que se levantar para uma pessoa branca sentar. E nessa época também haviam dois líderes cascudos, massivos, que é Martin Luther King, que era um cristão, que era um pacifista, que faziam passeatas pacifistas, sem querer tumultuar isso e aquilo, e Malcolm X, que já era o oposto, era muçulmano e pregava o uso de armas de fogo contra os brancos e tudo mais, que teve seu fim trágico também. E o Partido dos Panteras Negras foram surgindo aos poucos. Eles não tinham fundo e começaram a vender livros, A Arte da Guerra. Depois eles começaram com as 10 leis do Partido dos Panteras Negras e aos poucos foi surgindo gente filiando ao partido de todos os lugares, em todos os lugares. Inclusive, haviam outras pessoas de um outro estado, numa outra cidade, que também se chamavam os Panteras Negras. E com o passar do tempo eles acabaram se confrontando, batendo de frente com eles, porque tudo que eles buscavam e venciam e conseguiam para a nossa comunidade, eles posavam como se eles tivessem sido feitos as pessoas que conseguiram aquilo, e na verdade eles só se vestiam como africanos e não lutavam, não almejavam esses direitos que aos poucos foram chegando para a comunidade negra. Olha, um filme atemporal, muito bacana, só que deu muita polêmica, desde que quando eles surgiram lá nos Estados Unidos e começaram a portar armas de fogo, a defender a comunidade, a defender os seus direitos, que as leis garantiam, não foi só uma coisa feita assim, eles se blindaram, eles se informatizaram na época com as leis
e através dessas leis eles se basearam nelas. O uso de armas de fogo era permitido em Oklahoma, desde que ela estivesse descarregada e carregada só em alguns momentos. Então a própria polícia ficou irada, porque abordavam eles sabiam as leis, sabiam até onde podiam ir e o que não fazer, e aquilo gerou comoção e chegou até o FBI. H.J. Hoover era um dos diretores do FBI casca grossa e que, segundo a história, está envolvido nos maiores tragédias que houve lá nos Estados Unidos, inclusive a morte de Martin Luther King, porque ele se informava muito a respeito do que a comunidade negra está fazendo, os protestos, as marchas. Então ele achava Martin Luther King subversivo. E como ninguém acredita que quem matou Martin Luther King, ele é um cara que realmente suspeito dessa situação. Então vamos lá. Ele começou a infiltrar os próprios negros no partido do Pantera Negra para saber onde Bob Seattle e Ray Newton iriam falar, se apresentar, para prender eles e trancafiar nas cadeias e nunca mais deixar sair. E foi o que aconteceu mais para frente. Numa abordagem policial, Bob Newton já estava preso há alguns anos já. Mas Ray Newton foi o cara que teve numa batida policial, acabou tendo uma tentativa de morte de um policial. Para não ser morto, ele acabou lutando com o policial e o policial o alvejou. Fez 2 disparos a queima-roupa nele. E o seu parceiro também conseguiu fugir da fuga dali. E ele foi preso por isso. E no hospital, uma cena horrível. Ele ferido a bala lá e os caras agredindo ele, algemando ele. Só que a sorte que a imprensa chegou lá no local, porque senão ele seria morto nesse dia. E ele foi preso. Foi preso, ficou algum tempo na cadeia. Só que o Partido dos Panteras Negras só crescia. Cada vez mais aumentava o seu público, tendo ramificações por todos os Estados Unidos, inclusive alguns países fora. Eles brigaram com essa comunidade que levava o nome do Pantera Negra, mas não lutava. Brigaram entre si e conseguiram fazer com que ele se desvinculasse do Partido dos Panteras Negras e não usasse mais o nome. Com táticas de Hoover, segundo alguns dizem, eles autorizaram a chegada de droga na comunidade, porque se tivesse droga para brigar entre si, eles com certeza acabariam com o impeto dos negros da época. E foi o que aconteceu. Só que a droga, na época, havia 300 mil usuários. Hoje, há 300 milhões. E não se tornou um problema só da comunidade negra, não, porque se alastrou por todos os lugares, inclusive a classe média e a classe alta. Foi isso que aconteceu. O filme é baseado na sua biografia, que é rica em detalhes, conta os pormenores, os porquê. Muita gente boa nesse filme em começo de carreira, como Chris Rock e muitos outros atores negros que até hoje estão por aí atuando e fazendo a diferença. É isso que eu trago para vocês no Dia da Consciência Negra, que ainda há muito o que fazer, muito o que mudar. E em relação a eles ainda estamos engatinhando em muitos aspectos, mas um dia a gente chega lá. A gente chega lá em pé de igualdade, a gente não quer tomar nada que não seja nosso. É isso. Este é o meu primeiro trabalho literário, que se chama Vulgo Lobo Negro Total. E se encontra na Amazon, no Clube dos Autores, no seu formato digital, em e-book, e também no seu livro sólido, físico. Vai lá, pessoal, dá essa força para nós, autor nacional, autônomo. E muito em breve estarei lançando o meu terceiro trabalho literário, que se chama O Herói do Gueto. Assim que eu tiver mais informações para compartilhar com vocês, eu venho aqui e divido elas com vocês. Tudo bem? A gente vai se falando, ok?
Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?